Você ainda maneja o seu milho silagem, a nutrição igual milho grão? Aqui a gente tem um grande problema que na silagem a exportação de nutrientes é muito grande porque a gente tira toda a planta. E tudo que você vai fazer de manejo de fertilidade do solo e nutrição vai influenciar não só no seu sistema, nas culturas que vão vir depois, mas também na qualidade dessa silagem e na nutrição animal. E é isso que a gente vai ver aqui hoje junto com o time da Copama. Então já pega o seu café e o pão de queijo e vem aprender tudo que você precisa saber sobre milho silagem. Copama, soluções no agronegócio. Eu estou aqui com a Letícia, que é consultora agora na parte de nutrição animal. Ô Letícia, mas conversando aqui a gente vê como está tudo integrado, né? O quão é interessante que o manejo que a gente vai fazer no solo vai influenciar lá na qualidade da silagem e na conversão lá na ponta. Para começar aqui, me traz alguns dados. Você estava falando daquela situação que você mostrou. Uma situação conseguiu tirar quantos litros de leite por tonelada de silagem? Depende muito da qualidade da silagem. Então, assim, um ponto principal antes da gente trabalhar uma dieta, a gente faz a coleta da silagem e leva para analisar. Então, assim, tem alguns laboratórios que mandam essa análise para nós e a gente vê litros por tonelada de matéria seca. Perfeito. É um parâmetro. Então, aí a gente consegue analisar se a silagem está respondendo em relação a leite ou a carne ou não. Então, existem silagens que dá 700 litros de leite por tonelada de matéria seca, como tem silagens que dá 1.500, 1.700. Então, só isso a gente consegue perceber a eficiência de uma silagem versus a outra. E aí, o que acontece? Se a gente pensar na parte de nutrição animal, eu tenho a base energética, que é a silagem de milho, e o que a gente faz posterior a isso é a suplementação. Perfeito. Então a gente entra com uma ração, um caroço, uma polpa, tudo ali para formular a dieta. Perfeito. Então você concorda comigo que a silagem que produz mais leite, o meu gasto com suplementação vai ser menor? Com certeza. Com isso, o produtor ele consegue colocar mais dinheiro no bolso. Agora a silagem que tem uma qualidade inferior e a gente gasta mais com a ração ou com outros coprodutos ali para a gente ajustar a dieta, ele consecutivamente está tendo menos dinheiro no bolso. Sim. E isso se dá muito por várias ocasiões. A gente fala a qualidade da silagem. Mas só para reforçar esse dado aqui lá para quem está assistindo, vocês estão vendo que a diferença é muito grande. Eu também fiquei surpreso com esse dado, né? De 700 para 1.700 litros de leite para uma tonelada. Uma mesma tonelada de silagem pode dar uma diferença de 1.000 litros de leite. Quais são os fatores e o porquê que tem essa diferença tão grande? Então a gente tem o produtor que ele vai escolher por volume e aí ele vai pegar e vai cortar embaixo. Só que aí a gente tem a parte que o Luiz Claudio falou, a parte da lignina que vai mais, então você tem uma pior qualidade da silagem. Certo? E tem os produtores que optam por qualidade. Então eles vão cortar ali 60, tem produtor que corta até com 80. E aí você pensa, a parte do potássio ele continua deixando no solo, que é importante na parte agronômica. Sim. A parte de fungo, que a gente tem um problema muito grande na parte do leite, que é com fungo, com as micotoxinas. Você acaba deixando também no solo, porque fica mais na parte inferior da planta. E aí você consegue ter uma silagem com uma qualidade superior. Você olha a planta aí com uma sanidade boa. Perfeito. E deixando a parte inferior no solo mesmo. Olha que dica importante, pessoal. O que é maléfico lá para a qualidade da silagem é o principal ponto que a gente precisa deixar e devolver para o solo, que é grande parte dos nutrientes, principalmente potássio, que está localizado, depositado na parte inferior do como. Então, quando você trabalha bem a altura de corte, grande parte desses problemas, inclusive de toxina, já resolve. Já melhora. Muito legal, já melhora. E principalmente em qualidade. Está mais perto da... Sim. Mais litros de leite por tonelada de matéria seca. Perfeito. Ô Luiz, então quando a gente olha assim, a questão de bacheiro, vai influenciar nisso também, né? Por exemplo, se a gente já está com uma roça que já
perdeu mais a parte do bacheiro, que já secou mais as folhas do bacheiro, a decisão, pelo que eu estou entendendo, mais inteligente é a gente erguer essa altura de corte um pouquinho. Exatamente. O intuito de muitas vezes a gente subir a altura de corte é exatamente para melhorar a qualidade da silagem, como a Letícia acabou de explicar. E muitas vezes o produtor não faz um manejo adequado, as folhas de baixo senescem mais cedo e tem uma quantidade de fungos e bactérias muito grande, principalmente nessas folhas de baixo. Então, se você cortar muito baixo, além de você estar levando fungos, bactérias que podem danificar a qualidade da silagem, você está levando mais lignina que diminui a digestibilidade. Então, assim, a decisão ideal é cortar mais alto. Mas, lógico, se você escolheu lá atrás, você escolheu um híbrido errado, numa área errada, o híbrido não vai ter um porte tão alto. Então, se você cortar muito alto, você vai aproveitar uma parte pequena demais da planta e você reduz demais o volume. Que legal. Então, o ideal é você, linkando tudo isso, escolher uma área correta para um híbrido correto e, se possível, cortar mais em cima, porque provavelmente, fazendo da maneira correta, você vai ter um porte de planta adequado para você poder cortar mais alto. Além de todos os fatores que a gente conversou anteriormente com o Luiz, que vem na parte agronômica, a gente tem também, a partir do momento que essa roça de milho deu ponto, então um dos fatores é o ponto de colheita, então a gente preconiza 32 a 35 de matéria seca. Na prática, a gente olha muito... Como que a gente vai ter noção disso aí que você está falando? Então, assim, na prática, a gente vai rodar a lavoura e vai coletar alguns milhos. E com isso a gente tira a palha dele e olha a linha do leite. Essa linha do leite, ela mostra a deposição do amido. Então a gente vê em metade da linha do leite, que a gente olha no grão, a 2/3 está no ponto da gente começar a ensilagem. Que é a divisão da onde que tá a parte mais branca para a parte mais amarela, né? A parte mais amarelada é onde tem maior deposição, já tá acontecendo a deposição de amido. Aqui a gente tem, são roças perto uma da outra, e aí que vale a avaliação, porque a gente tem híbridos provavelmente parecidos e esse aqui ainda não está no ponto. Essa roça ainda pode esperar mais um pouco para a gente começar a ensilagem nela. Esse é um dos primeiros pilares, que é o ponto de colheita. Então a gente olha a matéria seca e a linha do leite, a junção dos dois para a gente então começar a ensilagem. Outro ponto muito importante é o processamento. Então, para vacas de leite, também corte, a gente precisa ter, a gente fala fibra fisicamente efetiva para esses animais. Perfeito. Então, tudo isso que a gente estava falando aqui anteriormente, né, Letícia, da parte de fertilidade e nutrição, vai influenciar para que quando o grão chegue nesse ponto de colheita ideal que você falou, que já tem uma deposição, uma reserva de amido, a planta ainda esteja com uma sanidade boa, esteja ainda com as folhas do bacheiro presentes, com grande parte da planta verde, que é o que a gente chama de stray green. Então, tudo que a gente falar de fertilidade e equilíbrio nutricional, nós falamos dos macronutrientes, mas também micronutrientes vão influenciar muito nisso, vai influenciar. Mas agora me conta, continua aí a parte da nutrição animal. Além disso aqui, o que mais que o produtor lá tem que olhar para ter uma silagem mais perto do 1.700 e mais longe dos 700 litros por tonelada? Só salientando um pouco isso que você disse, Caio, às vezes a gente chega na roça de milho, ela tá com esse ponto ainda, a gente fala assim, um pouco mais do que ponto de pamonha, mas quando a gente olha a sanidade da planta, é uma planta assim que já tá com as folhas do bacheiro toda queimada, você vê que a planta ali já não tem mais vigor, não tá tão boa, e aí vai muito na parte do depende, né? Entra para colher ou não, só que isso que acontece pode ser por problemas climáticos ou principalmente por problemas agronômicos. Sim. O Luiz ressaltou uma coisa muito importante, que é a parte também de fungicida. Sim, que às vezes a gente deixa a desejar e que faz uma diferença muito grande. Então, assim, a silagem de milho é o resultado de uma roça bem feita. E depois, o que a gente vai fazer na parte da nutrição, que é olhar o ponto para a gente começar a ensilar, é olhar o processamento, então as ensiladeiras, como que está cortando, se está conseguindo manter a fibra fisicamente efetiva, que a gente passa as penny states,
para olhar na peneira de 18. Para mim você tá falando grego, tá? O que é isso aí? Penny-State, explica. Penny-State é uma peneira separadora de partículas. E a gente usa quando o pessoal tá ensilando pra gente ver as partículas. A gente tem uma peneira que é o fundo, a de 8 milímetros. Perfeito. E a maior, que é a de 19, certo? Então a gente passa, conforme eles vão cortando, a gente passa para ver em relação às partículas se tá do tamanho adequado. Porque o que acontece muito? O produtor fala, não, eu quero quebrar o grão. Então ele vai lá, mexe na ensiladeira e quebra muito esse grão. Só que quando você vai ver, a palha, assim, ela não tá com o tamanho de corte adequado, ela tá triturada, tá moída, tá um pó. Ô Letícia, mas por que esse tamanho de partícula é importante? O que isso vai influenciar lá no animal? Principalmente na saúde dos animais. Ruminante, eles precisam ruminar. E esse tamanho de partícula, ele influencia diretamente nisso. Então, a parte de gordura do leite, saúde ruminal, toda essa parte, o tamanho de partícula é importantíssimo. Por isso, esse cuidado na hora da ensilagem. Muito bom. Além disso, do que a gente falou do ponto do leite, de toda a parte agronômica, desse ponto para frente, a gente tá vendo o trator descendo, daqui um pouquinho já vai começar a ensilar. O que o produtor tem que ter atenção daqui para frente para ele não perder a qualidade que ele construiu até aqui? Então, além do ponto, tamanho de partícula, outros fatores muito importantes é a compactação dessa silagem e a vedação. Então, assim, de nada adianta tudo ter feito perfeitamente e a hora da compactação, o caminhão jogar lá a silagem, o trator ir lá, passar uma vez e pronto, acabou. Então, essa silagem ela precisa ser bem compactada. A gente fala que precisa em torno de 600 a 700 quilos de matéria verde por metro cúbico. E isso é uma densidade ideal de uma silagem de milho. Legal. Então é o que a gente preconiza. Então vocês estão vendo aqui que não adianta nada você cuidar somente da parte agronômica, cuidar do solo e não cuidar bem do produto depois seu, que é a silagem, que isso vai influenciar muito na parte de eficiência depois. Letícia, tem mais algum ponto que você acha interessante para esclarecer o produtor, o que ele pode fazer, a parte de nutrição animal lá que vai ajudar ou atrapalhar no final? Eu acho assim, depois da compactação, outro ponto muito importante é a vedação. Sim. Então assim, não adianta nada, tá tudo certo, e não vedar, não colocar uma cerca em volta, deixar os animais pisar. Se acontecer algum acidente desse, não tomar a devida providência ali na hora de tampar onde foi rasgado. Porque uma vez que essa silagem tem contato com o ambiente, o oxigênio, a fermentação volta a acontecer. Então a gente tem percas nessa silagem. E isso é muito importante, essa vedação, fazer uma vedação bem feita para tirar todo o oxigênio, para essa silagem abaixar o pH rapidamente, fermentar e estabilizar ali. É os pontos principais que a gente preconiza. Excelente. Vocês viram que, mais uma vez, nada é isolado, tudo é correlacionado e a gente tem que diagnosticar e entender e manejar cada parte de forma adequada para que a gente consiga ter um produto final lá com maior qualidade. Já comenta aqui qual é a região que você está assistindo a gente. Já deixa o seu like aqui, compartilha. Tudo agora a gente tem que falar isso aqui, Letícia. Ó, tudo que faz parte lá do YouTube, porque quando quem está lá do outro lado compartilha, comenta e deixa o joinha lá, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas vai ver esse conhecimento que você está passando aqui para a gente, fantástico. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui, onde a gente saiu um pouquinho do café, estamos falando um pouquinho de milho, de silagem, mas continua ainda na parte do solo. E você já sabe, mas não custa lembrar que para entender o solo é só seguir aqui Dr. Solo. Muito obrigado. Obrigada. Copama, soluções no agronegócio.